Pegue agora a palavra de Deus, por favor, e vamos abrir no Antigo Testamento, segundo livro das Escrituras, livro do Êxodo. Livro do Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. Ache, por favor. Glória a Deus. Êxodo capítulo 15. Eu vou ler o verso 26. Glória a Deus. Nós estamos numa campanha em todas as igrejas da Paz e Vida. É a campanha do deserto para a bênção em 40 dias. Hoje nós estamos... Que dia é hoje, pastor? 18º dia da campanha? Estamos no 18º dia. E Deus tem falado muito ao nosso coração, dentro dessa temática de vencer o deserto. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Eu vou pedir às pessoas que estão aqui na sede da Paz e Vida agora comigo, que estão assistindo ao vivo, né? Apesar do culto ser online, a igreja está aberta, as portas estão abertas. E se alguém desejar entrar para receber uma oração, e a pessoa vê o culto acontecendo, a gente não vai pôr ninguém para fora, porque a casa é do Pai, né? Então você que está aqui comigo, eu peço que você fique de pé, em reverência à palavra de Deus. Deixa eu contar quantos tem aqui agora. 2, 4, 6, 8, 9. 9 pessoas, comigo 10. Estamos dentro aí do permitido. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Você que está em casa, pode ficar de pé? Fique, vamos ler. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha que promessa maravilhosa, hein, gente? Se tem uma coisa que está todo mundo buscando de Deus, é a cura, é livramento das enfermidades. E agora Deus, no meio do deserto, se manifesta para o povo de Israel, dizendo: eu sou o Senhor que te sara. A palavra hebraica usada aqui, quando a gente lê a palavra sara, que te sara, a palavra hebraica aqui é Rafá. E Rafá no hebraico significa médico. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo: se você ouvir minha palavra, se você guardar meus mandamentos, se você obedecer minha voz, eu, o Senhor teu Deus, serei o teu médico. Eu vou te curar de toda a enfermidade, e as doenças que você viu no Egito não vão te atingir. Então eu vou ler de novo. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Agora eu leio, e todos que estão ouvindo a palavra, aqui ou à distância, repitam em seguida, bem alto e bem forte. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma, diga bem alto, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou Yahvé Rafá, porque eu sou o Senhor que te sara. Você crê que Deus vai falar com você? Teu coração está aberto para ouvir a voz de Deus falando?
Então aí onde você está, desocupe as mãos agora e vamos dar para a palavra de Deus uma linda salva de palmas. Não sinta vergonha não. Todo ser que respira louve ao Senhor. Aplauda mesmo e diga glória a Deus. Aplauda e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga: Senhor, fale comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra será pregada agora. O pregador não tem nada para falar. Quem está em casa agora assistindo pelo Instagram, assistindo pelo YouTube, ninguém quer ver o homem ou ouvir o homem, mas todos querem ouvir a tua voz, todos querem ouvir a tua palavra. Então que eu diminua, que o Senhor cresça, que a tua palavra, meu Deus, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Senta, por favor, mas não deixe nada roubar sua atenção. O povo de Israel, eles partiram do Egito, e quando eles partiram do Egito, eles caminharam até um lugar chamado Pi-Hairote, e esse lugar chama-se Pi-Hairote porque a tradução é beco sem saída. Aquele lugar não tem saída. Quando você chega ali, você é obrigado a dar meia volta, porque não tem como sair de lá. De frente a Pi-Hairote está o Mar Vermelho, então não tem como atravessar. Do lado direito as montanhas, e do outro lado Baal-Zephon, a terra dos canibais. Quem entrasse lá, saía vivo não. Então Pi-Hairote é um lugar complicado. O povo de Israel chegou ali e ficaram pensando: e agora? Clamaram a Moisés, disseram: Moisés, e agora? E Moisés clamou a Deus: Senhor, e agora? E Deus disse a Moisés: estende a tua vara, porque eu vou abrir um caminho no meio do mar para o povo passar. E assim foi. Moisés estendeu a sua vara, e a palavra diz que o Senhor soprou um vento oriental toda aquela noite, e quando o dia amanheceu, de forma miraculosa, tinha um caminho aberto no meio das águas. O povo de Israel então atravessou por aquele caminho e chegou do outro lado. Só que aí veio o exército de Faraó e passou também por aquele mesmo caminho. E o povo de Israel estava do outro lado do mar, vendo o exército do Faraó entrando e pensando assim: poxa, não morremos do lado de lá, vamos morrer do lado de cá. O que adiantou? Ficaram olhando o exército do Faraó entrando, sem saber o que iria acontecer, mas Deus já tinha planejado tudo. Quando todo o exército de Faraó estava ali no meio do mar, ainda que em terra seca, mas no meio do mar, Deus fez as águas do mar voltarem a toda a sua força. E as águas, voltando, mataram afogados todos os homens do exército de Faraó, inclusive o próprio Faraó. E o povo de Israel viu diante dos seus olhos o Deus que livra o seu povo fazendo justiça. Por que eu digo fazendo justiça? Porque aquele lugar, a terra do Egito, foi a terra onde os meninos hebreus foram mortos nas águas. Na época que Moisés nasceu, havia um decreto dizendo que todo menino hebreu deveria ser morto, deveria ser jogado nas águas. As parteiras tinham ordem para matar a criança já ali no momento do nascimento. E aí pegavam os cadáveres dos bebezinhos e jogavam nas águas do Nilo. E aquilo que eles plantaram, eles estão colhendo agora, porque todos os homens do Egito, todo o exército de Faraó morreram nas águas do Mar Vermelho. A partir dali o povo de Israel começa a caminhar pelo deserto de Sur. Caminhando pelo deserto de Sur, eles estão felizes. Por quê? Porque eles ganharam um grande livramento, porque eles saíram da escravidão. Está tudo muito bom. Só que eles caminham um dia inteiro e eles começam a sentir sede, e eles não encontram água. A palavra diz que eles vão caminhar mais um dia inteiro, e eles não encontram água. Eles vão caminhar então
3 dias inteiros e não encontram água. Veja comigo aqui, Êxodo capítulo 15, versículo 22. Pastor, fecha para mim aquela porta lá, por gentileza. Êxodo 15, 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam o quê? Água. 3 dias no deserto, caminhando, sem parar, e sem beber água. Quanto tempo você acha que consegue caminhar sem beber água? Talvez você não seja uma pessoa daquelas que bebe bastante água, mas deveria, viu? Se você bebe menos de 2 litros de água por dia, eu digo a você, beba mais água. Mas mesmo quem não bebe muita água, se estiver naquele deserto, eu te garanto, vai beber. Até quem não é de beber muita água, quando está no deserto, bebe água, e muito. Porque o sol é muito quente, o clima é muito seco, as tempestades de areia, aquela areia gruda na garganta, então é uma sensação horrível. A gente precisa beber muita água para conseguir passar um dia ali. O povo de Israel não está um dia apenas, eles estão há 3 dias, caminhando de dia, caminhando de noite, aquele clima seco, aquelas tempestades de areia, e o povo sem água. O que você acha que aconteceu nesses 3 dias? As crianças, você sabe que característica das crianças é a impaciência. Quando a criança está bem, legal, mas quando ela fica enjoada, quando ela fica impaciente, ela não dá sossego a ninguém. É assim ou não é? Quem tem filho sabe como é. Se você está com teu filho num lugar e ele está gostando, sorte é sua, porque a hora que ele quiser ir embora, ele começa a chamar. Ele começa a falar, pai, mãe, eu quero sair, mãe, pai. É assim ou não é? Imagina aquela criançada quando começou a reclamar de sede. Mãe, eu estou com sede. Mãe, eu quero água. Mãe, me dá água. Mãe, eu estou com sede. Imagina. E as mães diziam para os filhos assim, filhinha, calma que nós vamos achar água, viu? Calma. E na cabeça dela ela pensava assim, será? Será que nós vamos achar água? Enquanto ela tentava consolar a sua filha, o seu filho, aquela esposa, aquela mãe, ia reclamar com o marido. Meu marido, os nossos filhos estão morrendo de sede. Faz alguma coisa, não tem água não? E os homens iam reclamar com quem? Iam reclamar com Moisés. Moisés, o povo está com sede, eu estou com sede, a minha esposa está com sede, os meus filhos estão com sede. Sem falar nos animais. Os animais estão sedentos. Moisés, nós estamos caminhando há 3 dias sem achar uma única fonte de água. Moisés, nós precisamos beber água, senão nós vamos morrer nesse deserto. E era aquela pressão de todos os lados. As crianças pressionando as mães pressionando os pais, os homens pressionando Moisés. A única coisa que eles queriam era água. Uma coisa simples, né? Simples. Só que naquele deserto vale mais do que ouro. Naquele deserto água vale mais do que petróleo. Conseguir água ali não é fácil. Tanto é que eles estão caminhando há 3 dias e não acham. Quanto que você acha que eles precisavam? Que quantidade você acha que eles precisavam de água? Nós estamos falando aqui de 600 mil homens. 600 mil. Se cada homem tomasse um copinho com água, um copinho daqueles pequenininhos de 150 ml, faz as contas aí, 600 mil copinhos com água. Só que não tinha só homens lá, tinham homens, que eram 600 mil, a Bíblia diz que eram 600 mil homens. Além de 600 mil homens, tinham as mulheres, provavelmente mais ou menos isso, 500 mil, 600 mil mulheres. Aí tinha também as crianças. E aí tinha também os animais. E você sabe que um animal, o gado de grande porte, cavalos, bois, vacas, camelos, eles não se contentam em beber um gole de água. Um camelo, quando bebe água, ele chega a beber 40 litros de uma vez. O camelo
é o único animal que resiste à travessia do deserto, porque se precisar ficar um mês sem beber água, ele fica. Só que quando ele bebe, cada camelo consegue beber de uma vez 40 litros. Pode fazer a conta. Ele começa a beber e não para, vai direto. Então, qual é a quantidade de água que aquele povo precisa? É uma quantidade absurda. Eles olham aquela situação e dizem, não tem jeito, não tem, onde é que nós vamos conseguir tanta água? Mas eles continuam caminhando, mesmo diante da dificuldade. Chega um momento, depois de 3 dias de caminhada, que eles finalmente chegam em um lugar onde tem água. Diga graças a Deus. Oh, que alegria. 3 dias caminhando para achar água. Finalmente, quando aquele povo viu água, todo mundo foi correndo. É aquela reação natural de quem está sedento. Todo mundo foi correndo, se abaixou junto à fonte e meteu a mão na boca trazendo a água para beber. Todos, foi unânime, todo mundo que conseguiu chegar na fonte foi direto botando a mão na boca para trazer a água. E quando eles beberam daquela água, a reação de todos foi a mesma. Sabe quando você bebe um chá muito amargo, você já teve um mal-estar estomacal, e a tua avó fez aquele chá de boldo, aquele chá de sei lá, tem cada erva, né, que a gente não sabe nem o nome, que é aqueles que você toma que você fica lembrando o gosto 3 dias. Pois é, quando o povo bebeu aquelas águas, todos começaram a dizer, é amarga, é amarga. Todo mundo começou a reclamar e a fazer careta, e por isso chamaram aquele lugar de Mara. Olha aqui o que está escrito, versículo 23, estou em Êxodo 15, versículo 23, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou o seu nome Mara. Gente, se coloca no lugar daquele povo, não, se põe no lugar daquele pessoal. Você está no deserto, caminhando, 3 dias direto sem achar água. Quando você finalmente acha a água é amarga. Fala sério, que decepção, hein? Não é para fazer qualquer um perder a cabeça? O que você acha? Por mais que aquele povo era o povo de Deus, por mais que aquele povo estava feliz porque saíram da escravidão, felizes porque viram Deus abrir o mar, felizes porque Deus deu vitória a eles, mas naquele momento ali o povo ficou demais, aquilo foi a gota d'água, aquilo foi muito para eles, e todo o povo começou a murmurar, diz o versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? O povo perdeu a cabeça e começou a reclamar. Quem estava guardando, quem estava tentando manter a compostura, quem estava tentando manter a calma, nessa hora falou tudo que deu vontade. Ô Moisés, tenha santa paciência, você tira a gente do Egito, lá a gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha água para beber, agora nós estamos aqui nesse deserto, tem 3 dias que a gente caminha sem achar água, aí quando achamos água, tem essa água nojenta, essa água salobra, essa água que, olha, agora além de estar com sede, eu ainda estou com esse gosto amargo na boca, Moisés. Todo mundo foi reclamar, como se Moisés fosse o culpado. Mas eu pergunto a você, quem é que estava guiando o povo naquele deserto? Não era Deus? Moisés ia na frente, mas quem é que guiava o povo de dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo? Não era Deus? Então eu quero que você comece agora a aplicar esta palavra na sua vida, porque quando você lê as escrituras, não é só para você ficar sabendo de histórias do passado, é para você aplicar isso na sua vida. No deserto da sua vida, quem é que está te guiando? Quem é que está indo na frente? Quem é que está te mostrando o caminho? Quem é que está dizendo a você para onde ir? É o Espírito de Deus, não é? Mas mesmo sendo Deus aquele que nos guia, existem momentos que mesmo que Deus esteja nos guiando, Ele não vai nos poupar
de passar por experiências amargas. Deus poderia ter evitado que o povo passasse por aquele lugar onde as águas eram amargas. Poderia, mas não evitou. Deus permitiu que todo aquele povo passasse por aquele lugar onde as águas eram amargas. Deus estava querendo ensinar o povo que todo mundo vai ter dias amargos na vida. Todo mundo vai passar por momentos amargosos na vida. Traga esta palavra para você que está me assistindo agora. Talvez você está passando momentos amargosos na sua vida e você fica se perguntando, onde é que está Deus, hein? Por que Deus está permitindo que eu passe por um momento tão amargo, por uma situação tão difícil? Todos nós vamos passar por momentos amargosos na vida. Abra comigo em João capítulo 16 e veja que Jesus não iludiu ninguém. Jesus não iludiu ninguém. Quando ele falou para as pessoas o seguirem, ele deixou claro que haveriam dias amargosos. Situações amargas fazem parte da nossa caminhada com Deus. João capítulo 16, versículo 33. Olha Jesus falando: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não iludiu ninguém, não enganou ninguém. Ele falou: quer me seguir? Venha. Venha após mim, ande comigo, caminha comigo, mas deixa eu avisar, haverão momentos amargosos. Você que está passando uma situação amarga na vida, não fica dizendo que Deus não te ama, não fica dizendo que Deus te abandonou, não fica dizendo que Deus não olha mais para você. Não é porque você está passando por Mara que Deus te deixou sozinho no deserto. Eu digo em nome de Jesus, você vai sair dessa situação amargosa que você está passando. Qual é a situação amarga que você está vivendo? Quem nunca passou pela amargura de um período de desemprego? A pessoa que tem família, que tem esposa, que tem filhos, que tem contas para pagar, que precisa trabalhar. Não é uma amargura muito grande você ficar em casa, esperando o telefone tocar, esperando alguém te chamar para uma entrevista, e essa entrevista nunca chega. Você vai, participa do processo seletivo, e alguém diz assim: eu vou te ligar, tá? E você fica lá esperando aquela ligação que nunca chega. Não é uma amargura isso? Não é uma amargura você que trabalha por conta própria, assistir o jornal e vem o governador, vem o prefeito, vem as autoridades dizer assim: olha, o teu trabalho não é considerado essencial, por isso nós vamos fechar o teu comércio, nós vamos fechar o segmento que você trabalha, e você vai ficar 15 dias sem poder abrir tua loja, sem poder atender teus clientes, sem poder ganhar o teu pão. Não é uma amargura muito grande? Não é uma amargura você todo dia receber uma cobrança do banco, dizendo assim: você não vai pagar a parcela do carro não? Nós vamos mandar o caminhão aí buscar o teu carro, hein? Vamos dar busca e apreensão no teu veículo. Olha, você não vai pagar a parcela do apartamento não? Você já está com 3 parcelas sem pagar. Nós vamos tomar, nós vamos levar para leilão, hein? Não é uma amargura? Tem gente que está vivendo uma amargura na vida financeira, uma situação amarga na vida financeira. Tem outros que estão passando por Mara, por uma situação amarga, relacionada aos relacionamentos. Se você já passou pela Mara da decepção, pela amargura da decepção, você se decepcionou com alguém que você esperava muito daquela pessoa, às vezes do próprio marido, se decepciona com a mulher se decepciona com o marido, ou você se decepcionou com alguém com quem você se relacionava, você teve uma decepção amorosa. Essa é uma amargura, não é? Você estava amando aquela pessoa, apaixonado por aquela pessoa, de repente veio uma traição, de repente você descobriu um monte de mentiras. Você não ficou amargurado, amargurada?
Qual é a amargura que você está vivendo? Talvez você está vivendo a amargura de ter um parente seu doente. Alguém da sua família está agora no hospital, lutando para sobreviver, lutando contra o Covid-19, lutando contra o câncer, lutando contra alguma enfermidade. Talvez você mesmo está agora com a Covid, e por isso você está em casa aí em isolamento, e você está com a amargura na sua alma, pensando: será que eu vou vencer essa batalha? Será que eu vou precisar me internar? E será que vai ter uma vaga? Será que eu vou vencer? Será que eu vou sair dessa? Mas eu declaro para a tua vida, eu sou profeta de Deus, e o Espírito de Deus está me usando agora para te dizer: eu não sei qual é a amargura que você está vivendo, mas Jesus é aquele que transforma a amargura da sua vida em doçura. Ele vai transformar o que é amargo em doce. Ele vai te tirar dessa amargura. A primeira lição que a gente aprende, voltando lá para Êxodo 15, a primeira lição que a gente aprende nesse momento do deserto, anote aí se quiser. Primeira lição: situações amargas fazem parte da vida. Não se espante se você é de Deus e estiver vivendo um momento amargo. Não fique achando: eu devo estar em pecado, eu devo ter feito alguma coisa grave, Deus deve estar me punindo. Não, é porque todo mundo passa, gente, por situações amargas. Talvez a situação amarga que eu vivo, você não viva. Talvez a situação amarga que você viva, eu não viva. Não quer dizer que tem que ser a mesma coisa. Cada um vive a sua mara, a sua amargura. Mas tudo vai passar. Esta fase de amargura vai passar. A segunda lição que a gente aprende aqui: em momentos de amargura, não adianta murmurar. Tem que orar. A gente percebe aqui que há duas reações. As águas eram amargas. Fato. Isso é um fato, não tem como negar. Alguém chegou para Moisés e falou: Moisés, a água é amarga, experimenta. Moisés foi lá. A água é ruim mesmo, hein? Puxa, é amarga? Puxa, é muito amarga. Fato. Todo mundo provou, a água realmente era amarga. Qual foi a reação do povo? Está escrito aqui no versículo 24: e o povo murmurou contra Moisés. Qual vai ser a reação de Moisés? Versículo 25: e ele clamou ao Senhor. Então, quando você estiver vivendo uma situação amarga na vida, ou você vai ficar murmurando, reclamando que as coisas estão amargas, que as coisas estão ruins, que está faltando dinheiro, que você não está vivendo uma fase boa no teu casamento, que você vive brigando, que a tua mulher quer ir embora de casa, que o teu filho é rebelde, que o teu comércio não está vendendo nada, que você está à beira da falência, você não está satisfeito. Ou você vai ficar só murmurando, ou você vai partir para a oração. A murmuração do povo de Israel fez a água amarga ficar doce? Fez? Não. A oração de Moisés fez com que Deus entrasse com providência e mudasse aquela situação. Igreja viva do Senhor, ouça o que o Espírito Santo está te dizendo: para de murmurar, porque murmurar não vai melhorar a tua vida em nada. Para de murmurar, porque a sua murmuração não vai transformar a amargura da sua vida em doçura. O que vai melhorar, o que vai mudar a tua situação é você ir até Deus, entrar na presença de Deus em oração e falar com Deus. O que você acha que Moisés orou no versículo 25? Quando diz aqui, e ele clamou ao Senhor. Não dá aqui as palavras que ele disse, mas eu imagino que Moisés deve ter ido orar e deve ter desabafado. Moisés deve ter dito assim: Senhor, não me leve a mal eu te falar assim, mas é porque a gente já conversa há bastante tempo, eu sinto que eu tenho intimidade para falar assim contigo. Senhor, tenha dó. Tem 3 dias que nós estamos caminhando, o sol aqui é quente, o clima é seco, tem as tempestades de areia. Olha, Senhor,
Não é fácil, caminhar no deserto não é fácil. Nós estamos 3 dias sem ver água. Aí quando a gente chega num lugar que finalmente tem água, a água é amarga. Oh meu Deus, quem aguenta uma situação dessa? O povo está murmurando lá, Senhor. E olha, eu sei que eles estão errados de murmurar, mas o Senhor bem que podia fazer alguma coisa para nos tirar desta amargura. Qual que é a oração que Deus quer que você faça? A oração mais sincera possível. Se alguém me perguntar, pastor Ademir, qual é a oração mais eficaz que existe? Eu te respondo, é a mais sincera possível. A oração mais poderosa não é aquela que você fica buscando no dicionário, superlativos bonitos. Oh, excelso, maravilhoso, altíssimo. Ei, para com isso aí, você quer chamar a atenção de Deus com palavras bonitas? Isso não vai funcionar não. Sabe o que Deus quer? Deus quer a sinceridade do teu coração. Deus quer que você entre no teu quarto, feche a tua porta e ore, dizendo, Senhor, eu vim aqui para conversar contigo. Eu vim aqui desabafar contigo sobre a minha amargura. Eu estou vivendo uma situação amarga na minha vida, assim, assim, assim. Você vai lá e conta tudo. Pastor, Deus já não sabe? Sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir a sua oração, o seu desabafo. E veja aqui o que Deus respondeu, versículo 25. E o Senhor mostrou-lhe um lenho. Eu fico imaginando como é que deve ter sido isso. Moisés falando de uma coisa e Deus mostrando outra que aparentemente não tinha nada a ver. Moisés falando, Deus, a água é amarga, o povo está com sede. Agora, além de estar com sede, eles estão com a boca amarga, querendo água. Eles querem uma água boa. Deus, onde é que nós vamos arrumar água boa para o povo? E Deus dizendo, Moisés, olha aquele lenho. Olha aquele pedaço de pau ali, Moisés. E Moisés disse, Senhor, o que tem a ver o pedaço de pau? Eu aqui falando de água, o Senhor vem me mostrar o lenho. O que tem a ver o lenho? Senhor, eu estou dizendo que o povo está com sede e não tem água. E Deus dizendo, e eu estou dizendo para você que tem um lenho ali, olha lá. Sim, Senhor, eu estou vendo que tem um pedaço de pau ali, mas esquece isso e vamos falar da água. E Deus querendo mostrar para Moisés que a solução das águas amargas estava naquele lenho, naquele pedaço de madeiro. Não sei quanto tempo Moisés levou para entender que a resposta estava naquilo ali, não sei. Mas Deus é paciente. Deus insistiu com Moisés até que ele entendeu que a saída para o problema estava em quê? Em pegar aquele lenho e jogar nas águas. Olha aqui o versículo 25. E mostrou-lhe o Senhor um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus. Moisés entendeu o recado. Ele pegou aquele pedaço de pau, chegou diante do povo e falou, gente, atenção aí todo mundo, ó, a água vai ficar boa agora, hein? Deus falou comigo que Ele vai curar as águas de Mara. Aí ele pegou aquele pedaço de pau e jogou na água. Quando Moisés jogou aquele pedaço de pau na água, o que aconteceu? Quem aqui já jogou um pedaço de pau na água alguma vez? Alguém já? Hein? Você que está em casa aí, já fez isso alguma vez? Estava lá perto de um rio, de um lago, de algum lugar com água, e aí você pegou um pedaço de pau e tacou nas águas? O que acontece? O que acontece é que o pedaço de pau cai na água, faz o movimento nas águas e afunda. É isso. O que aconteceu demais? Aparentemente nada. Só que quando Moisés terminou de jogar aquele lenho nas águas, ele disse para o povo, agora vocês podem beber que a água está boa. E o povo olhou para a cara de Moisés e falou, Moisés, você acha que a gente é bobo, é? O que mudou você ter jogado esse pedaço de pau na água? É um simples pedaço de pau. Queridos, a fé não é uma coisa que você enxerga, mas é uma coisa que você sente, que você acredita e que você vai experimentando dia após dia na sua caminhada com Deus. Moisés falou, pois eu digo a vocês que a água foi curada agora, e eu vou provar. Quem você acha que foi o primeiro a beber da água?
Quem? O povo falou: se você acha que a água está boa, então vai lá e bebe. E Moisés foi lá com toda a fé. Ele já tinha bebido a água amarga, mas agora ele vai pegar um odre, ele vai encher a sua mão e vai trazer a boca. E Moisés também estava com sede, porque Moisés também estava no meio daquela multidão que estava andando há 3 dias sem água. Quando Moisés pôs a mão à boca, bebeu aquela água, gente, sabe aquela sensação de você caminhar, fazer um exercício, chegar sedento, ir direto lá no seu filtro, na sua geladeira e beber aquela água geladinha, gostosa, hein? Que a reação natural depois de beber, a gente dizer, né? Moisés deve ter dito até isso, né? Bebeu aquela água e ele fez uma cara tão boa que não precisou dizer mais nada. Todo mundo desceu correndo para as fontes das águas de Mara e começaram a beber. E a criançada bebia e dizia: mamãe, a água está boa, mamãe. E as mães bebiam daquela água, e os homens bebiam daquelas águas, e os animais beberam daquelas águas, e todo o povo deixou de lado aquela amargura, e todos beberam da água que foi curada por Deus. Esse foi um dos primeiros milagres. Um dos primeiros milagres que Deus fez no deserto. Deus curou as águas de Mara. Eu estou te mostrando lições extraídas daqui. Qual é a primeira lição que eu extraí daqui? Situações amargas fazem parte da vida de todo mundo, inclusive da vida do servo de Deus. Segunda lição que eu extraio daqui: não adianta, quando você está passando um momento amargo na vida, uma fase difícil na vida, você ficar reclamando, murmurando. Você tem que orar. E qual é a terceira lição que eu aprendo aqui? Que só Jesus pode transformar a amargura da nossa vida em doçura. Só Jesus. Jesus, quando entra na vida de alguém, ele faz aquilo que é amargo ficar doce. E eu sei que você está pensando assim: o que Jesus tem a ver com essa história de Êxodo de 1500 anos antes de Cristo? O que uma coisa tem a ver com a outra? Lá em João 5,39, Jesus falou assim: examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Quais eram as escrituras disponíveis na época de Jesus? Era o Antigo Testamento. Então Jesus falou: examina o Antigo Testamento, porque você vai ver que o Antigo Testamento falava de mim o tempo todo. Onde é que Jesus está aparecendo aqui, gente, nesse milagre? Pensa comigo, onde é que está Jesus aqui nesse milagre? Vou ler de novo, verso 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho. E eu quero que você circule a palavra lenho. Nessa tradução que eu estou lendo, a palavra é lenho. Em outras traduções, talvez escrito esteja madeiro. Não sei como é que está aí na tua Bíblia, lenho ou madeiro. Então você vai olhar aí. E uma árvore, talvez, um pedaço de árvore. E ele clamou ao Senhor, o Senhor mostrou-lhe um lenho, um madeiro, uma árvore, um pedaço de pau, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Então circule essa informação aí. Onde é que está Jesus aqui? Jesus está representado nesse lenho, nesse madeiro, nesse pedaço de árvore. Por quê, pastor? Se você olhar a vida de Jesus, você vai perceber que desde o seu nascimento até a sua morte, a vida de Jesus de alguma forma esteve relacionada com o madeiro. Eu pergunto a você: toda criancinha quando nasce é colocada numa caminha. Como é que a gente chama a caminha de neném? Caminha de neném chama berço. Geralmente é bem macio, quentinho, lençóis limpos, aquela coisa toda, né? No caso de Jesus, foi assim também? Quando Jesus nasceu, onde é que o bebezinho Jesus foi colocado, minha gente? Qual foi o berço que Jesus recebeu quando foi colocado ali, quando acabou de nascer, hein? Qual foi? Foi a manjedoura. O que é uma manjedoura? Uma manjedoura é um negócio de madeira assim, olha, um tamborete de madeira, onde eles colocavam a ração
para os animais comerem ali dentro do estábulo. Então veja, já no momento do seu nascimento, o madeiro estava presente. Aí Jesus cresce, se torna um homem. Jesus poderia ter sido pescador. Poderia, sim ou não? Poderia. Porque Israel é um país que consome muito pescado. Eles comem muito mais carne branca do que carne vermelha. Então, a profissão de pescador é muito boa naquela época. Tanto é que dos 12 discípulos de Jesus, 4 eram pescadores. Jesus poderia ter sido pescador. Jesus poderia ter sido pastor de ovelhas. Jesus poderia ter sido artesão. Jesus poderia ter sido tecelão. Jesus poderia ter sido um monte de coisa. Mas qual foi o trabalho de Jesus? Qual foi a ocupação de Jesus? Qual foi a profissão de Jesus? Carpinteiro. E o carpinteiro trabalha com o quê? Madeira. Durante toda a sua vida, o madeiro esteve ligado a ele. E no momento da sua morte, minha gente, para morrer basta estar vivo. A pessoa morre de qualquer forma. Jesus poderia ter morrido assassinado com pedradas. Muitas vezes, quando ele estava pregando, pessoas se abaixavam para tirar pedras nele, mas quando pegava a pedra, ia procurar, cadê ele? Sumiu no meio do povo. Ele poderia ter morrido apedrejado, mas não morreu apedrejado. Ele poderia ter morrido afogado em uma daquelas vezes que ele estava atravessando o mar da Galileia, porque venta muito no mar da Galileia, tem muita tempestade no mar da Galileia, e tinha gente que morria lá. Ele poderia ter morrido em uma daquelas tempestades. O barco poderia ter virado, ele poderia ter morrido lá, mas ele não morreu afogado. Teve um dia que ele estava pregando no alto do monte e disseram que iriam jogá-lo de lá de cima. Ele poderia ter sido precipitado do alto de um monte, mas ele não morreu de nenhuma dessas maneiras. De que maneira Jesus morreu? Pregado no madeiro. Você viu só? Desde o nascimento até a morte, o madeiro está ligado, o lenho está ligado a Jesus. E vamos comigo aqui no Evangelho segundo Lucas, só para você não achar que eu estou conjecturando demais. Vá em Lucas capítulo 23 e olha o versículo 31. Jesus está caminhando em direção ao Gólgota, o lugar onde ele vai morrer. E a multidão que está seguindo o cortejo, que sabe que vão matar Jesus, está todo mundo batendo nos peitos e dizendo: injustiça, injustiça, eles não podem fazer isso com ele. Mas olha o que Jesus respondeu para aquela multidão. Lucas 23, 31. Porque se ao madeiro verde, ao lenho verde, fazem isso, que se fará ao seco? Ele está falando de quem? Dele mesmo. Ele está dizendo assim: se comigo estão fazendo isso, imagino que não vão fazer com vocês. Se eu que sou o Filho de Deus, se eu que tenho todo o poder, se eu que fiz milagres que ninguém nunca fez, se eu que preguei o que ninguém jamais pregou, e estão fazendo isso comigo, imagino que não vão fazer com vocês. Então aqui Jesus assumiu a identidade, ele é o lenho. Então igreja, entenda, quando Deus apontou o lenho para Moisés, para que ele jogasse nas águas, aquilo era uma figura profética de que é só Jesus que pode tirar a amargura da nossa vida e transformar o amargo da nossa vida em doce. Se eu perguntasse aqui, dentre todos que estão me assistindo, quem aqui antes de conhecer Jesus tinha uma vida amarga, tinha uma vida triste, eu tenho certeza que muita gente vai colocar aí nos comentários: pastor, a minha vida era amarga, a minha vida era triste, antes de eu conhecer Jesus, era uma amargura só, era uma tristeza só, era uma dor, um vazio na minha alma, mas quando Jesus chegou, ele preencheu o vazio, ele fez o amargo da minha vida se tornarem doce. Diga glória a Deus por isso. Jesus quer entrar na sua vida para transformar a amargura em doçura. Deus é especialista em transformar situações amargas. Vou te mostrar alguns exemplos. Deus pegou um rapaz chamado José,
José estava passando uma situação amarga na vida. Sabe o que ele estava passando? Ele estava preso há 2 anos, acusado de um crime de estupro. E vou lhe falar uma coisa, viu? Vou lhe falar uma coisa. Eu tenho um amigo que ele foi agente penitenciário na penitenciária de segurança máxima na cidade de Contagem, em Minas Gerais. A penitenciária chama Nelson Hungria, lá onde ficou preso aquele goleiro Bruno. E esse meu amigo agente penitenciário, ele falou assim: pastor, o camarada, ele pode ir para a cadeia dizendo que é assaltante, ele vai para a cadeia dizendo que ele é traficante, ele vai para a cadeia dizendo que ele é violento, ele vai para a cadeia dizendo qualquer coisa, mas não vá na cadeia dizendo que é estuprador, não. Porque se o camarada chegar na cadeia acusado de estupro, os próprios presos vão fazer com ele terríveis violências. O senhor imagina, né, pastor? Então, até hoje é assim. José, além de ter sido preso, ele foi preso sob a acusação de ter estuprado, de ter violentado, de ter importunado sexualmente a esposa do próprio patrão. E era mentira. Só que ele puxou 2 anos na cadeia, pagando por um crime que ele não cometeu. Como é que você acha que foram aqueles 2 anos? Foram os 2 anos mais amargos da vida de José. Só que o nosso Deus transforma a amargura em doçura. Deus pegou José lá na cadeia, fez com que a verdade viesse à tona e colocou José na posição mais exaltada, mais elevada que tinha na terra do Egito. Ele dormiu de um dia como um prisioneiro e ele dormiu no outro dia como governador da terra do Egito. Pode aplaudir e glorificar o nosso Deus. Ele transforma a amargura em doçura. A palavra fala de uma mulher chamada Ana. A Ana era casada, queria muito ser mãe, mas ela não conseguia gerar. E aquilo era uma amargura muito grande para ela, porque toda hora alguém dizia para ela: e aí, hein? Não tem pãozinho nesse forno, né? Botava uma mão na barriga dela e dizia: e aí, não vai nascer não? Você já está casada há quanto tempo? E ela dizia: 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas não gerou nada até agora. Cobrança, que ia trazendo amargura para a alma dela. Chegou uma hora que o marido dela disse assim: minha esposa, eu vou trazer para casa uma mulher para gerar filhos em seu lugar. E ela teve que engolir essa, hein? Mulheres que estão me assistindo aí, dorme com barulho desse. Teu marido traz para a tua casa uma outra mulher para se deitar com ela na tua cama, no teu quarto, para ter filhos com ela, já que você, que é a esposa dele, não pode gerar filhos. Como é que dorme com barulho desse, hein? Você consegue imaginar isso? Ana viveu essa amargura por pelo menos 10 anos. Teve um dia que ela foi no templo para orar, ela estava tão amargurada que as palavras nem saíam, ela só chorava e mexia os lábios. E o sacerdote foi falar com ela e dizer: mulher, você está bêbada dessa hora? Ela disse: não, eu sou uma mulher amargurada de espírito. Só que quando ela derramou a sua alma diante do Senhor, sabe o que Deus fez com Ana? Deus curou a Ana da esterilidade e fez o primeiro filho de Ana, chamado Samuel, ser o maior profeta de Israel, um homem eleito, escolhido e honrado por Deus. E além do Samuel, Deus deu mais 5 filhos para Ana, gente. Deus transforma a amargura da sua vida em doçura. O que é que está fazendo de você uma pessoa triste, amarga, angustiada? Pastor, eu estou vivendo essa amargura da pandemia, eu não consigo ficar bem. Quando eu ligo no jornal e eu vejo lá a informação de que só em um único dia dessa semana
Eu não sei se foi sexta-feira, talvez tenha sido sexta-feira. Os jornais deram notícia de 3.650 pessoas mortas por Covid no Brasil, só no Brasil, em 24 horas. A gente até duvida disso, tem até investigação dizendo que nem todos os casos que a imprensa diz que é da Covid realmente são. Há uma denúncia aí de que esses números estão sendo manipulados para mais, a fim de implantar um desespero geral e pressionar o governo a liberar mais dinheiro. Mas mesmo que não tenha sido tanta gente assim, a gente sabe que está morrendo muita gente. Isso é uma amargura na sua alma e na minha alma. Mas olha a promessa que o Senhor Jesus fez, que o Senhor Deus fez. Êxodo capítulo 15, para a gente terminar a mensagem. Olha o versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A tua amargura é a pandemia, é? A tua amargura é a Covid, é o medo de morrer, é o medo de pegar o vírus, é o medo de perder alguém da família. O Senhor Deus está dizendo para você, se você ouvir a voz dEle, se você se inclinar a fazer a vontade dEle, se você obedecer o que está aqui na palavra, pode descansar no Senhor, porque Ele será o teu médico, Ele vai ser aquele que te sara. O teu plano de saúde é Deus, é Ele quem vai te guardar nesta pandemia, é Ele quem vai te proteger de todo mal, para a glória do Senhor. Fica de pé aí agora, por favor. Eu quero fazer uma oração agora. Em primeiro lugar, por aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus. Você precisa se entregar para Jesus hoje. Precisa fazer isso hoje. Precisa fazer isso agora. Sabe por quê? Porque Jesus é o único que pode transformar a amargura da sua vida em doçura. Quando Jesus entra na vida de alguém, a vida dessa pessoa pode estar amarga ao quanto for. Jesus chega e tudo muda. O mesmo milagre que Ele fez lá no deserto de Sur, transformando a água amarga em doce, Ele quer fazer na sua vida agora. Você quer entregar a vida para Jesus agora? Você que está em casa me assistindo, eu não sei se você está me assistindo ao vivo, ou se você colocou para assistir esse vídeo num outro dia, não importa quando você está assistindo. Deus falou com você. E você sabe que precisa de Jesus. Então levante a sua mão aí agora onde você está e diga: eu quero Jesus. Eu quero receber Jesus como meu Senhor. Eu quero receber Jesus como meu Salvador. Já que eu não posso ver a sua mão levantada, eu queria que você que está me assistindo, escrevesse aí nos comentários, coloca aí nos comentários: eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Coloca isso aí agora. Você quer? Levante a sua mão, você que quer, diga: eu quero receber Jesus como meu Senhor. Você que está aqui, quer entregar a vida para Jesus? Sai do seu lugar, chega até aqui diante do altar, vem cá, glória a Deus. Quem disse que Jesus não salva só porque o culto é online? Deus falou com você, você quer entregar a vida para Jesus? Eu vou orar por você também. Pastor, eu quero, sabe o que? Eu quero voltar para Jesus, porque eu já estive na presença de Deus. Eu já entreguei minha vida para Jesus, pastor. Já fiz isso. Só que aí eu me afastei. Eu deixei os caminhos do Senhor, pensando que as coisas iriam melhorar, e só fez piorar. A minha vida virou uma amargura só. Eu quero voltar para Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você quer se reconciliar com Jesus? Hein, filho pródigo, filha pródiga? Quer voltar para os caminhos do Senhor? Quer voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai? Levante a sua mão agora. E se você está me assistindo e quer voltar para Jesus, escreva aí nos comentários, aí no YouTube, aí no Instagram, escreva aí: eu quero voltar para Jesus agora. Eu quero me reconciliar com Jesus agora. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui, vou orar com esse rapaz que está aqui, e vou orar por você que está em casa também. Você pode se ajoelhar comigo? Se ajoelhe aí diante do altar, coloque a mão sobre o coração.
Quero que você repita essas palavras que eu vou dizer. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Repita essas palavras comigo. Diga assim: meu Deus e meu Pai, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu te peço, perdoa agora os meus pecados. Escreva no meu nome no livro da vida. Faça que toda amargura da minha vida seja transformada em doçura a partir de hoje, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados, eu vou orar. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu sei que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Os teus anjos estão agora cantando e dançando por estas vidas que estão se entregando ao Senhor Jesus. Aqui na sede da Paz e Vida em Natal, nesse culto online, nós tivemos aqui pessoas que entraram enquanto o culto estava acontecendo, e esse homem está de joelhos agora porque ele ouviu a tua palavra, ele entendeu a tua palavra, e ele sabe que só o Senhor Jesus pode transformar a amargura da vida dele em doçura. Então perdoa os pecados dele, escreve esse nome no livro da vida. Meu Deus, eu não posso saber agora quantas pessoas estão me assistindo, em casa, em qualquer lugar do Brasil ou até fora do Brasil, mas onde tiver alguém com joelhos dobrados agora, entregando a vida a Jesus, onde tiver alguém agora voltando para a casa do Pai, para os braços do Pai, eu te peço, receba esse filho pródigo, esta filha pródiga, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, fortaleça a fé de cada pessoa, eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Parabéns pela sua decisão, tá bom? No final da reunião, um dos pastores vai conversar com você para te conhecer melhor, para te dar um apoio. Fica firme na fé, tá? Pode voltar lá para o teu lugar. Glória a Deus. Parabéns para você de casa também. Você de casa que entregou a vida para Jesus, e glorifico a Deus pela sua vida.